Queridos, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade. Nós estamos aqui para fazer um resgate da bate-papo de ontem, daquela live sobre história da igreja. Nós estávamos falando, tentando chegar até as heresias, não é? E como a ligação ficou ruim, nós vamos fazer aqui reavivar a memória, digamos assim, ou trazer novamente o assunto, para que a gente possa fazer uma revisão. Mas vamos primeiro orar. Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Queremos, Pai, te agradecer pelo dom da vida, te pedindo, Senhor, ilumina a nossa mente, traz ao nosso coração o teu amor, de tal maneira que as palavras que aqui saiam, Pai, sejam palavras de edificação do teu povo. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu dizia, nós vamos fazer uma revisão, vamos dar uma geral novamente daquela conversa de ontem, para que na próxima quarta a gente possa continuar de onde a gente tinha parado ontem, tá certo? Eu sei que estava com um pouco de dificuldade de internet, mas vamos lá dar uma geral então. Então eu dizia o seguinte, que para a gente chegar até as heresias, nós precisamos conhecer um pouco da história da igreja, até mesmo antes da igreja cristã, para que a gente tenha uma visão mais geral e lá na frente, quando a gente falar de alguma coisa, a gente possa associar e entender de onde é que aquilo surge, de onde é que vem, como é que foi aquele fato e tudo mais, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para a gente começar, eu quero trazer aqui uma informação interessante, que no tempo lá em que Jesus nasce, aquelas terras ali em volta do Mediterrâneo, aqueles lugares todos, eram controlados, na verdade, politicamente por Roma. Um século e meio antes de Jesus nascer, ou do cristianismo surgir, melhor dizendo, a influência de Roma, a partir da Itália, incluía não apenas a Gália, e a Gália era ali parte da Alemanha, França, a Holanda, né? Ela chegava até a Espanha, incluía também a Espanha, norte da África, lá no Ocidente, e também o Oriente, estavam dominados por Roma, tá certo? E aí a gente chega ali por volta do ano 44 a.C., vai encontrar o assassinato de Júlio César, e nesse tempo o Partido Romano está preocupado com a subversão das instituições republicanas, era o receio de revolta. E aquilo ali estava em meio, né, a confusões e guerras civis aconteceram, e isso afetou parte dos territórios dominados por Roma. E houve para aquele povo romano, então, alívio e esperança quando eles saudam, né, ou recebem naquela época, Otávio, que era sobrinho de César e era também filho adotivo de César, como um cara que venceu aquela guerra, e esse homem vem para reconstruir o Estado romano e vai também fazer a reforma administrativa das suas províncias. Augusto, né, como Otávio, já estou avançando um pouco lá por volta do ano 27, Augusto, assim como Otávio, ele é nomeado pelo Senado, ele concentra todo o poder efetivo sobre as propriedades romanas, né, e ele, então, com isso, vai também receber o status vitalício de tributo do povo. E depois ele vai se tornar cônsul com o título de cidadão líder, e com essa história de cidadão líder, ele passa a agir com autoridade para colocar o governo das províncias todas em paz. E aí a gente vai lembrar daquela história da paz romana, da Pax, né, romana, que eles, inclusive, faziam trelas, né, promoviam guerras para ter a paz, na verdade. E aí o Império de Augusto, ele vai se estabelecer e abarca povos de muitas línguas, culturas diferentes nas regiões do Império. A unidade social e política básica, conhecida naquela época, era chamada de polis, que também não é um termo muito adequado para a cidade, eles chamavam de polis. E a língua falada naquela região toda era o latim. A língua grega, ela vinha se tornando um idioma do cotidiano dos moradores da região urbana, mas outras línguas ainda eram faladas e continuavam sendo faladas, como, por exemplo, o aramaico, o copta, que era uma língua de origem egípcia, mas que usava símbolos gregos, ou seja, o alfabeto grego. Ela, na verdade, era uma versão modificada do grego, né? Isso não desapareceu, mas tenderam cada vez mais, né,
a se tornar a língua das pessoas sem nenhuma instrução, ou seja, a população rural. E é por isso que a gente vai entender, vai ver lá na Galileia o pessoal falando aramaico, por exemplo, que era uma turma de região rural, tá certo? E aí é nesse complexo religioso, nesse complexo mundo deles também ao mesmo tempo sofisticado, que vão surgir práticas, crenças, preocupações religiosas centrais na vida das pessoas e das comunidades. E em paralelo, a gente vai encontrar então as correntes religiosas da época sendo as mais diferentes possíveis, né? Vamos encontrar diferentes correntes de pensamento religioso. E quando a gente fala sobre isso em termos gerais, a gente pode distinguir então três amplas ou três grandes categorias quando se observa a questão da religião ou da crença religiosa. Primeiro, a gente vai observar que a religião dos deuses da família estava ali presente, né? Os deuses da família e da comunidade. A religião tradicional, né? Que era uma religião presente na vida deles, sendo chamado, por exemplo, de religião cívica, que era uma religião que praticamente dominava aquele mundo greco-romano, né? O mundo helenístico. E, em segundo lugar, a gente vai encontrar aquilo que eles chamavam de cultos míticos, né? A gente chama hoje, na verdade, de cultos de mistério, na verdade. Eram os cultos de mistérios que eram baseados, na verdade, nos cultos orientais. E eles tinham raízes míticas, né? Porque eles estavam ali pautados nos ritos de fertilidade, eles estavam pautados nas questões mais da fertilidade local, né? E muito mais com essa preocupação do que o que havia no mundo cosmopolitano do Império de fala grega. E aí passa a haver então uma transformação e eles se tornam aquilo que eles chamavam de fraternidade voluntária. Eles ofereciam àquelas pessoas que estavam chegando ali, ou seja, a gente pode dizer hoje, recém-convertidos, vamos chamar assim, se fosse hoje, né? A salvação dos embaraços do destino e da fortuna. O cara chegava lá enrolado, pensando no destino dele, nas propriedades, e eles ofereciam então salvação para o cara com relação ao destino e à fortuna. E a gente vai ver então que é uma tese, na verdade, que não está muito longe. A gente está encontrando hoje gente praticando essas coisas, cultos, né, misteriosos, né, cheio de práticas que vão estar prometendo às pessoas que compre isso, que a gente salva daquilo, fazendo trocas com Deus, né, e assim vão. Finalmente, em terceiro lugar, havia uma maneira de vida que buscava a bem-aventurança, né, e a realização humana através da sabedoria filosófica. A filosofia aparece aí, então, como sabedoria baseada nos deuses racionais do panteão grego. Então a gente vem do panteão grego agora pensando nos deuses, né, que usam a sabedoria, deuses agora racionais, com sabedoria, né, mas conforme o tempo passava, isso tendia a ser desmistificado ou demitologizado, né, da religião tradicional. Então, três formas basicamente de religiões que nós encontrávamos ali, né? E aí esses diferentes estilos, vamos chamar assim, de religião, na verdade existiam, estavam ali andando lado a lado, né, paralelo, e coexistiam, na verdade, pacificamente, não havia grandes conflitos, né? E o mundo estava então impregnado de vida, e os deuses que habitavam nos céus e nas esferas planetárias, como eles diziam, eram as manifestações dos representantes do poder divino último, que se estendia sobre todas as coisas. E até mesmo nos negócios, né, deles, eles observavam essas coisas. No negócio, naquele setor, né, do cosmo, como eles diziam, ou seja, na Terra, que era o lugar mais distante do domínio do divino. Ou seja, a gente, como morador da Terra, estava muito distante do domínio do divino, né? E a religião tradicional no mundo grego, o greco-romano, era um negócio público e social. Então a religião era um negócio, tanto público como social, um negócio da família e da comunidade. E essa religião, ela utilizava adivinhações,
sonhos, oráculos, né, para buscar a verdade ou a vontade dos poderes superiores. Ela usava a oração, o sacrifício para fazer aliança com esses poderes divinos, e aí que a gente vai começar a encontrar os sacrifícios de crianças, todo tipo de coisa nesse sentido. E é neste ambiente de religião tradicional que nós devemos compreender então o fenômeno do culto ao imperador, né? O culto ao Estado que se desenvolve dentro do Império Romano. Então, quando chega essa história do culto ao imperador lá, a gente lendo o Apocalipse, ele não aparece de graça, ele já vem daí de trás, quando surge o culto ao imperador, porque os triunfos romanos, as vitórias que eles alcançavam, os benefícios imperiais, né, concedidos àquele mundo mediterrâneo, convenceram os próprios romanos que o imperador era o cara. Então a maioria dos povos estavam sujeitas ao Império Romano. O poder de Roma era tal que eles entendiam que o poder de Roma era poder que vinha do próprio Deus, né? Então ele dizia, ó, isso aqui é manifestação do poder de Deus. Isso aqui é uma questão de Roma ter, na verdade, uma missão divina. Essa era a lógica que eles estavam usando naquele tempo, tá certo? E aí eles seguiam, então, questões, né, que eram precedentes orientais, na verdade, encorajando o culto a deusa Roma. Então vejam, eles estavam olhando para um lado e pegando, importando do Oriente essas questões de culto aos deuses, né, diversos. E aí vem então essa ideia do culto à deusa Roma, que é encorajado pelo próprio imperador. Ao mesmo tempo, as pessoas simples da cidade se voltavam a outros cultos religiosos para obter segurança pessoal, por exemplo, a propriedade, o sentimento de pertencer, de estar no lugar, o destino positivo. Eles pensavam assim em um mundo confuso e impessoal, porque eles eram pobres, os outros eram a classe dominante, então era como se tivesse aí um afastamento religioso, e a turma mais pobre buscasse então se virar, e eles buscavam então uma forma de culto onde eles tivessem segurança, tivessem prosperidade e se sentissem como alguém que ocupa um lugar e que tem um destino lá que não é uma desgraça qualquer, né? E aí no pensamento deles, o cosmos não era um conjunto perfeito, né, perfeitamente ordenado, nem tão harmônico como se imaginava. A Terra, da experiência deles, estava bem distante do domínio abençoado dos deuses, como eu já disse, né? E muito da religião popular estava preocupado em compreender como é que poderia controlar, né, essa história dos poderes que não são humanos. Aí vem então um conjunto de coisas, a prática da magia, a utilização dos encantos, os feitiços, os amuletos, né? Isso tudo era prática reinante, e aí você vai ver que não é coisa que existe no mundo de hoje, é coisa muito antiga. E aí, gente, o grande modismo, como por exemplo a astrologia, lá no período, né, importada, digamos assim, do período grego e babilônio, né, lá da Babilônia, não é de graça que a gente vai encontrar, por exemplo, aquela visita dos magos a Jerusalém, buscando encontrar o rei dos judeus. E aquilo ali se tornou um modismo, e esse modismo chega também a eles, é difundido ali em torno daquela região toda. Então todo o Mediterrâneo passa a curtir também, digamos assim, esse modismo de astrologia, não é? Que se torna algo popular, inclusive nos cultos de mistérios, como eu disse há pouco, porque isso eram religiões naturais do Oriente, e isso surge dentro do período helenístico, né, sendo disseminado no mundo mediterrâneo como a religião da salvação. Então essa era a história. E aí os mais populares naquele tempo eram, agora eu estou ali por volta do ano 80, né, os cultos mais populares, eles eram culto à mãe, né, a grande mãe, eles chamavam, que tem origem na Ásia Menor, lá em 204 a.C. aproximadamente, e o de Ísis, que está lá em 80 a.C. E também aparece Serapis, com origem lá no Egito, juntamente com Mitras, né, e se dissemina tudo isso mais tarde a partir lá da Pérsia. Então vem da Pérsia, entra no contexto da vida daquela região toda helênica, né, a Roma dominando aquela região de fala grega toda, e aí Roma começa então a ficar preocupado
e começa a ver religiões como algo suspeito. Eles desenvolviam rituais entusiásticos, né? As orgias estavam presentes, e isso tudo parecia ser incompatível com a moralidade e o decoro público romano. E Roma começa então a suspeitar dessas religiões, tá certo? E a gente tem que lembrar, inclusive, eu gosto de dizer isso, que mesmo assim, mesmo ele tendo essa questão de decoro, né, da moralidade, foram as próprias autoridades romanas que nos períodos de crises e de guerras contra Catargo, por exemplo, introduziram o culto à Grande Mãe no recinto sagrado dos seus deuses. Então, uma coisa que eles mesmos trazem, e eles mesmos vão desfrutar aí do prejuízo ou da consequência de ter trazido isso, tá certo? E aí a gente pode pensar um pouco mais assim, sobre os antecedentes judaicos. Já que a gente pensou em Roma, vamos pensar agora um pouquinho também sobre a história dos judeus, né? Ali 6 séculos aproximadamente antes de Cristo, os judeus estavam sujeitos ao governo de uma série de impérios, ou de alguns impérios, que controlaram a Síria e a Palestina. Daí vem também a história da própria escravidão deles na Babilônia, tá certo? Depois da deportação de Israel para a Babilônia por Nabucodonosor, uma parte do povo retorna para a Judéia sob a direção de Esdras, né? Então Esdras vem com eles sob o comando de Esdras, com a bênção do monarca persa naquela época, eles voltam, né? E aí vem uma parte de Israel para a Palestina, para a Judéia. Só que uma boa parte do povo ainda ficou por ali, pela Babilônia, foi se espalhando, né? E nesse período helenístico tinha algo interessante, houve um efeito, né? E esse efeito teve seu status político numa etnia que era governada nos negócios domésticos por um sumo sacerdote hereditário e seus conselheiros. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que Israel passou a ser governado pelo sumo sacerdote, porque o rei que estava dominando Israel, ele fez um acordão, digamos assim, para que se encontrasse em Israel um sumo sacerdote, e esse cara faria o controle, digamos assim, da questão local, né? Porque isso era agora um status, digamos assim, político, e da raça judia, que governaria os negócios domésticos, e esse sumo sacerdote, ele era alguém que tinha sucessão hereditária, e seus conselheiros estavam ali em volta dele. E aí esse mesmo período onde está acontecendo isso, particularmente nos séculos, nos tempos, na verdade, do governo Ptolomaico e Seleucida, se assiste a uma expansão grande, né, notável, do número de judeus que viviam fora da Judéia. Muita gente vivendo fora da Judéia. E aí a gente chama esse movimento, né, foi a chamada diáspora, ou seja, a espalhar dos judeus por toda aquela região. E aí a gente tem que pensar assim, depois, desde a conquista, na verdade, de Jerusalém por Nabucodonosor, havia uma comunidade substancial de judeus na Babilônia. E aí o Egito, a Ásia Menor, a Síria passam a ter grandes populações de judeus por volta do 1º século. Então, quando Jesus nasce, já tem judeus espalhados ali em toda aquela região por conta dessa origem dos tempos da Babilônia com a diáspora. Talvez 1/3 da população de Alexandria ela fosse judia, dizem os historiadores, não é? E havia estabelecimentos não apenas no Oriente, mas também em Roma e em outras cidades ali do Ocidente. Então a gente começa a olhar, né, que judeus já estavam presentes em Roma, e quando Paulo chega a Roma, já havia lá uma comunidade de judeus grande, estabelecida, não uma comunidade religiosa cristã, digamos assim, mas já havia muitos judeus, e se tornaram, na verdade, também uma comunidade religiosa e cristãos, né? Tanto que Paulo diz que deseja visitá-los, porque alguém já chegou lá, e a gente vai entender daqui a pouco como é que alguém já tinha chegado a Roma levando o evangelho, tá certo? Então os judeus da diáspora, eles ordinariamente não se tornavam cristãos nas cidades onde eles chegavam. Eles chegavam no local e eles não queriam ser cidadãos daqueles lugares, porque se eles se tornassem cidadãos, eles teriam que participar do culto aos deuses civis daqueles lugares. Então, para evitar de ser obrigado a participar dos cultos civis, eles se mantinham
como cidadãos judeus, e eles se livravam de estar cultuando a outros deuses que não ao Senhor. E aí a gente vai ver, então, eles não se tornando cidadãos locais, mas mantendo uma identidade religiosa e nacional, né? A lei e a sua terra lá de Israel. E aí, gente, os focos principais, ou aliás, os dois focos essenciais da identidade judaica, eles se identificavam, na verdade, por duas coisas. O templo lá em Jerusalém, que era um lugar que era símbolo da presença de Deus, era um lugar da religião, né? O centro da vida do judeu estava ali girando em torno do templo, né? E em torno da lei de Moisés, como um código religioso e ao mesmo tempo um código civil. É por isso que a gente encontra Israel não tendo partido político, mas o próprio partido religioso se tornando um partido político, essa mistura de religião com a política ou com a vida do cotidiano deles. E aí, gente, nós vamos então entender uma coisa interessante. Os judeus que estavam fora da Judéia, eles tinham uma preocupação, e esses caras da diáspora, como a gente chama, eles anualmente pagavam seus impostos ao templo, até que veio a destruição do templo lá por volta do ano 70 depois de Cristo. E eles também tinham uma tese, ou uma ideia assim, muito firme na cabeça deles, que era que o culto no templo era o centro formal da vida deles, da vida nacional, da vida judaica, né? Era o culto no templo. Tudo girava em torno do templo. E aí estudar, entender, manter a lei era chamado para eles de um deleite do judeu que era sério. O judeu sério se deleitava em estudar, entender, manter a lei na sua cabeça, né, e guardar a lei. A grande crise da vida judaica, na verdade, dentro do período helenístico, ela vai surgir lá em meados do segundo século antes de Cristo, quando acontece um conflito dentro da própria comunidade judaica. E esse conflito tinha um sentido, ele possuía uma origem, né? Ele se torna um conflito que possuía tanto uma fonte religiosa como econômica. O partido da comunidade, extraído da aristocracia de proprietários da terra de Jerusalém, né, busca e obtém, inclusive junto ao monarca Seleucida, Antíoco Epifânio IV, a permissão para alterar a base constitucional da vida judaica. Ou seja, eles estavam querendo, na verdade, alterar quem legislava sobre o povo judeu, né? E queriam tornar, então, Jerusalém uma cidade de estilo grego, com nome, por exemplo, de instituições educacionais gregas, como o ginásio, né, o Efébion. E aí foram estabelecidos esses ginásios de Efébion para treinar novos cidadãos. Mas acontece que, acima de tudo, na cabeça do judeu estava a lei mosaica. E aí não havia acordo entre eles, porque não tinha como eles abrirem mão. E a partir do momento em que eles perdem a condição de constituição da comunidade, tendo a lei, na verdade, como uma constituição da comunidade, aí começa a confusão. E aí, quando esse partido que surge como um partido reformador comete um erro de substituir o sumo sacerdote, aí o povo começa a se revoltar, né? E aí Antíoco IV vem, faz uma intervenção e, para assegurar a segurança daquela região dele, ele toma decisões duríssimas, adota a linha dura, aí ele abole, né, destrói a prática do judaísmo, instala o culto ao Zeus olímpico lá no templo de Jerusalém, cria uma confusão, né, e se estabelece um conflito terrível, um conflito religioso com a turma que era de língua grega, e aí fica aquele conflito helênico-judaico, né, vinculado a problemas políticos, mas ao mesmo tempo que abrangiam também uma questão que era a decadência do próprio Império Seleucida. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a abolição do culto judaico promovido por Antíoco, que provoca uma revolta dos macabeus. Olha os macabeus aparecendo na história, lá em 167 a.C. E esses caras, eles começam a usar táticas de guerrilha, né? Eles eram caras que, com tática de guerrilha, assustavam, porque os caras não sabiam nem de onde é que vinha essa história
de gente romana morrendo sem saber nem de onde é que está vindo essa confusão. E aí a pressão começa e eles impelem, né, ou imprensam tanto Antíoco e os sucessores de Antíoco que eles entram num acordo com os líderes políticos desse movimento, fazem um acordo com os macabeus. E aí desse acordo com os macabeus nós vamos encontrar 3 implicações básicas. Primeira implicação, o restabelecimento do culto ao Senhor. Eles conseguem, né, restaurar o culto ao Senhor. E aí os Asmoneus, ou Hasmoneus, que era na verdade uma dinastia que foi fundada pelos Macabeus, Simão Macabeus, tendo agora Israel como Estado religioso independente. O que é que eu quero dizer? Que essa história vem com a família de Judas Macabeu, na pessoa de Jonatas, irmão de Judas, assumindo o sumo sacerdócio com o apoio dos Seleucidas. E aí o Estado judaico, lá por volta de 142 a.C., se torna efetivamente um Estado independente, e aí ele começa a crescer em poderio militar, até que sob o comando de João Hircano, lá por volta de 135 até 105, né? Esse cara vem, João Hircano vem e começa a controlar toda a Palestina. E aí o período de revolta dos Macabeus e o governo asmoneu se torna então a matriz de partidos religiosos e de ideias religiosas que vão dominar o judaísmo palestino da época de Jesus. É aí que começa, vejam, começa antes de Cristo, lá no tempo dos Macabeus, uma confusão dos Macabeus que se torna, na verdade, uma divisão de partido, e essa divisão ela é interessante, a gente vai entender ela de forma interessante, não é? Essa divisão ela vai gerar outros partidos, né? Vejam que não é só a igreja que se divide e aparece em outras comunidades, os partidos também estão aí se dividindo já desde aquela época. E aí o advento dos romanos em 63 a.C., quando eles, sob o comando de Pompeu, passam a dominar de verdade aquela região, e aí Pompeu Grande modifica a situação, e aí torna os conflitos internos dos judeus muito mais agudos, né? Porque Roma começa a intervir para resolver a disputa sobre a sucessão na casa dos Asmoneus, ou seja, os Macabeus, naquela história da sucessão, começam a ter conflitos. Roma intervém, né, por conta da sucessão da dinastia, era como se eles fossem os reis judaicos, ela começa a intervir e aí começa um conflito interno violento, e o sistema, então, que poderia até continuar funcionando bem, se Roma não tivesse se metido na história, começa a ter problemas. E aí nós vamos ver esse conflito ganhando violência, né, por conta da sensibilidade exacerbada dos judeus. E aí vem Herodes, chamado o Grande, como rei vassalo, e acaba de complicar a história. Por quê? Porque Herodes vem como um interventor romano, e esse cara ele era quase que universalmente odiado. Apesar de ter construído um templo belíssimo, ter restaurado, né, e construído um templo belíssimo em Jerusalém, a elevação de impostos que ele promoveu, ela empobreceu violentamente o pessoal do campo, entregando mais terras ainda aos fundiários, né? Aí os latifundiários, na verdade. Isso transforma muita gente em pobres, pedintes e bandidos. Então vejam onde é que está o cenário que Jesus vai surgir, né? Exatamente, pobres, bandidos, pedintes, e esses caras vão ser chamados pelos judeus de pecadores, porque a condição deles, na cabeça do judeu, era que eles eram pobre, pedinte ou bandido, marginal, por conta de pecados. E aí, nesse conflito dentro da casa dos Asmoneus, ou entre os Macabeus, né, ele vai dar origem a um partido sacerdotal aristocrático chamado Saduceus. Olha, os Saduceus surgindo, né? Os Saduceus eram a turma da nata, eram os aristocratas. E esses caras, sendo aristocratas, eles tomam conta do templo, assumem o sacerdócio, o poder sacerdotal, né? E aí eles começam a viver um momento onde esse partido é um partido
mais religiosamente exclusivo, né? Voltado, estavam muito pouco preocupados de verdade com a religião, mas estavam preocupados muito com a questão econômica, política, né? E aí nessa divisão surgem então os fariseus no conflito deles. Então fica de um lado o saduceu, do outro lado os fariseus, e os fariseus eles eram muito mais devotos, eram mais populares, eles estavam mais em contato com o povo, porque eles eram a camada mais inferior da sociedade, não eram a mais baixa, mas eles estavam abaixo da condição dos saduceus. Os saduceus eram um grupo, então, como de origem dos asmoneus, e na verdade eles continuavam sendo os asmoneus, porque eles gradualmente foram se associando, né, com os saduceus e ficou essa história dos saduceus. Um partido que tinha uma visão essencialmente secular. As suas atitudes elas eram determinantes, mas muito mais por interesse na expansão política comercial do que interesse de verdade pela convicção religiosa. Então os saduceus eles eram leais à lei, por exemplo, mas eles não aceitavam a tradição oral dos escribas. Eles simplesmente desconsideravam a tradição oral dos escribas. Eles negavam, por exemplo, as doutrinas mais recentemente popularizadas, como a doutrina da ressurreição, a imortalidade. Eles rejeitavam a noção dos bons e maus espíritos, tá certo? Então tinham essa questão. Já os fariseus, e a tradução do nome fariseu pode ser considerada como separados, né? Eles eram aqueles que foram separados, diziam eles. Foi um partido que permaneceu na tradição antiga dos escribas e dos Hasidim, né? Um movimento mais clássico, ortodoxo, judaico, né? Que se havia reunido originalmente para apoiar a revolta dos macabeus. Então eles se reuniram lá atrás, os Hasidim, para apoiar os macabeus e agora estão separados novamente por conta dessa divergência toda. E aí quando a gente olha para os fariseus, está vendo neles a preocupação primeira era a santificação da vida. Eles tinham foco na santificação da vida por meio da observação precisa, né? E ao mesmo tempo que fosse observação precisa, tinha que ser uma observação assim, um cumprimento alegre da lei. Então era para observar e observar, ou para cumprir e cumprir com alegria a lei, tá certo? Não é à toa que a gente vai encontrar no texto bíblico Paulo dizendo que a lei é boa, perfeita e agradável, o que não é uma inverdade, é uma realidade, mas não era a lógica que movia os fariseus. Como Paulo dizia que era fariseu de fariseu, ele traz essa visão e ajusta a lei para mostrar o lado, né, da lei dentro da graça de Deus. E aí os fariseus também eram pessoas que não revelavam, não estavam muito preocupados com a questão política, né? Embora o partido dos zelotes, que parece ter se originado dentro do movimento de fariseus, ele descambou para uma questão política porque eles estavam na luta para libertar Israel. Eles tinham mais similaridade com os macabeus lá atrás do que com os fariseus nesse tempo agora. Tá certo? Ao mesmo tempo, os fariseus eles eram influentes e eles também eram admirados, amplamente admirados pelo povo naquele tempo lá da cisão ou da divisão. Era tão interessante isso que os romanos, vendo isso, eles foram forçados a dar representação aos fariseus lá no Sinédrio. E a gente agora começa a entender porque no Sinédrio tinha fariseus e saduceus juntos, porque se rompeu a relação entre eles, separaram-se, formando dois partidos, mas o que acontece? Roma, vendo a influência dos fariseus, não quis arrumar confusão, deu um jeito de botar os fariseus no Sinédrio, e a gente vai então lembrar quando Paulo chega lá no Sinédrio, que é acusado, que está aquela confusão toda, Paulo jogar a questão da ressurreição para criar conflito entre fariseus e saduceus, porque um era a favor, o outro era contra, e ali o pau comeu, o bicho pegou, como a gente diz, né? Porque Paulo botou pólvora em cima do fogo, gasolina já dentro do incêndio que estava acontecendo, tá certo? Agora, os fariseus também não eram numerosos naquela época, muitas pessoas não tinham nem instrução e nem tempo para se dedicar completamente à lei. Então eles tinham ocupações e eles estavam preocupados sim, mas não eram numerosos, tá certo? Não tinham também tanto tempo para se dedicar à lei, porque eles tinham muito o que fazer, muito trabalho,
e ficavam com essas dificuldades. Agora, eles pegaram, na verdade, fortemente na questão da existência dos bons e maus espíritos, né? Isso se tornou, na verdade, uma doutrina sobre os anjos e Satanás. Eles pregavam isso, assim, abertamente, né? A doutrina de anjos bons, espíritos maus, vem aí Satanás, vem a história dos anjos, tá certo? Que não é uma conversão. Eles pregavam isso. Isso não quer dizer que a Bíblia não estava falando sobre o assunto, mas eles despertam, na verdade, nesses instantes, né? Porque se você for olhar o texto bíblico, o profeta está dizendo lá que Satanás foi Lúcifer que se revelou que era um anjo caído, tá certo? E aí qual é a questão? É que a questão dessa história de anjos e Satanás, na verdade, ela vem lá da influência persa e eles despertam para essa questão. Vem junto com isso também a crença escatológica, por conta da esperança messiânica, e aí floresce tudo isso num período intenso, problemático, de 2 séculos antes de Cristo. E aí a gente vai entrar, então, numa condição em que a conexão com os fariseus, na sua oposição às decisões lá religiosas, né, ou políticas, religiosas e políticas dos saduceus ou jarmoneus, gera problema, e aí surge um outro partido, ou uma outra corrente de pensamento, que são os essênios, um outro grupo, na verdade, né? E aí por volta de 135, os essênios surgem, e eles parecem ter se resumido a uma comunidade pequena, e eles se reúnem, então, como resultado desse conflito, por conta do sumo sacerdócio. E eles vão passar a viver num lugar chamado Qumran. Qumran era lá na margem do Mar Morto, né? Vão viver como uma comunidade semi-monástica, isolados do restante de Israel. Isso tudo faz um sentido quando eles começam a se comportar desse jeito. Porque, diferentemente dos fariseus, eles se retiram do centro dominante da vida judaica, se recusando a ter qualquer relação, qualquer coisa a ver com o culto lá no templo, e somente acreditando que eles eram a verdadeira comunidade, ou a congregação do Israel que permaneceu fiel. Eles eram os remanescentes fiéis de Israel. O restante da turma que estava lá no templo estava bagunçando, se corrompendo, fazendo tudo quanto não prestava. Eles achavam que isso era errado, eles simplesmente achavam que isso era errado, não. E eles, vendo isso, se afastaram do convívio no templo, tá certo? E aí, o que acontece? Acima de tudo, eles tinham uma lógica, eles pensavam, né, fortemente na redenção futura de Israel. Eles aguardavam fervorosamente que chegasse o Messias. Eles esperavam que surgisse essa figura do Messias, ou não simplesmente uma figura, ou mais de uma figura messiânica. Eles tinham isso na cabeça, talvez mais de um Messias, né, que levantaria Israel, ou seja, voltaria a reunir Israel novamente, espalhado, o povo que estava todo espalhado, para derrotar os inimigos e inaugurar de verdade o governo de Deus. Então passaria a acontecer o governo de Deus. E é interessante que quando a gente olha para isso, a gente vai encontrar, por exemplo, o livro canônico de Daniel, composto exatamente de um cenário apocalíptico, porque ele está baseado lá naquela disputa contra Etíoco Epifânio IV, e a gente vai encontrar então outros exemplares, por exemplo, do mesmo gênero apocalíptico, como o livro de Enoque tinha uma ideia também na cabeça deles da assunção de Moisés. E lá na frente a gente vai encontrar a revelação cristã em João. Então vejam, tudo isso tem uma origem, tem um sentido, né, no pensamento que vai andando aí dentro da vida da igreja. Bom, mas eu estou lá no tempo ainda estou antes de Cristo, né, e vou entrar na época do depois de Cristo. O que acontece? Nesse período de fariseus, saduceus, essênios, né, zelotas surgindo, nós vamos encontrar as comunidades judaicas da diáspora, quem estava fora da Judéia, dialogando com as religiões pagãs. Esse povo estava lá naquela região, fora, povo pagão, estavam vendo lá as coisas acontecendo, né? E eles tinham um diálogo ali, se fosse hoje, a gente ia dizer que era um diálogo interdenominacional, né? Então era um diálogo do judeu com outros povos, considerados povos pagãos. E esse diálogo foi interessante, que ele vai produzir
um fruto notável na comunidade judaica de Alexandria, lá no Egito, né? E a gente vai encontrar isso na obra de Filon, lá em 42 depois de Cristo, trazendo temas das escrituras judaicas, sendo combinados de forma notável, né, dentro de um sincretismo assim, muito grande, o sincretismo religioso, com ideias filosóficas, históricas e ao mesmo tempo platônicas. Vejam, isso já se parecia uma heresia, mas Filon foi um judeu e um judeu fiel, né? Esse cara procurou mostrar que a lei, ou seja, o Pentateuco, ele trazia dentro de si uma sabedoria que concordava com o que havia de melhor dentro da tradição filosófica. Ou seja, ele estava tentando ali fazer uma harmonização, digamos assim, entre filosofia e os escritos mais antigos, ou o Pentateuco, né? E aí ele vai dizer que o cosmos é produto da bondade que emana de Deus. Deus está vinculado ao mundo pelos poderes divinos, e destes, o mais alto poder é o Logos, que vem do próprio Deus, e é não apenas um agente pelo qual Deus criou o mundo, mas ele tem a fonte de todos os poderes e o modelo último das criações espirituais e visíveis, né? Então ele está apontando aí para a criação, lá para Gênesis, tentando casar aí filosofia com a história da criação, tá certo? E aí a gente está vivendo esse período já aí no comecinho da história, né? E aí é importante então falar um pouquinho sobre Jesus e seus discípulos. É uma conversa muito rápida, até porque eu sei que vocês já leram a Bíblia inteira, especialmente o Novo Testamento, conhecem muito bem a história de Jesus, e a gente vai encontrar então lá, quando Jesus chega, o caminho sendo preparado por um movimento apocalíptico, porque o pensamento de João era apocalíptico messiânico, né? João liderou, digamos assim, se pudesse dizer que ele liderou, apesar que se diz que ele estava só pregando no deserto. E aí João, digamos, não para falar liderado, mas ele dá partida nesse movimento, né? Pensando com uma visão apocalíptico-messiânica. Vejam que parece muito com o estilo lá dos essênios, por isso que há uma corrente de pensamento que acha que João tinha muita proximidade com os essênios, porque a linha de pensamento é muito semelhante, ele pode ter convivido com esse grupo chamado essênio, né? E aí a gente vai encontrar Jesus crescendo lá na Galileia. O povo da Galileia era um povo de construção racial misturada, era um povo já misturado por conta da influência lá dos povos que entraram na Judéia, ou que vieram, né, com a questão do domínio babilônico. Mas aquele povo da Galileia era fiel, assim, profundamente fiel à lei e à tradição judaica. Então a religião judaica era algo que eles não abriam mão, defendiam com unhas e dentes. Eles eram uma população orgulhosa e particularmente eles eram impregnados também da esperança messiânica. Então vejam que está ali muito próximo o pensamento desse povo também com o pensamento de João, e Jesus vem exatamente dentro desse contexto. E aí o que acontece? Quando Jesus surge e começa a pregar, ele vai despertar, né, a oposição das autoridades judaicas religiosas, né? O pessoal do templo, a liderança religiosa vai bater de frente com Jesus. E não foi somente fariseu e saduceu, mas outros também ficaram muito preocupados, né, por conta das ações de Jesus, por conta daquilo que Jesus estava ensinando. Eles começaram a dizer que Jesus estava blasfemando, a gente vai encontrar isso inclusive no texto bíblico, porque Jesus estava sendo um crítico da lei e estava fazendo uma interpretação diferente daquela que era a interpretação tradicional, né? Já que ele não conseguiu entender bem a lei, Jesus começou a dar clareza para aquilo que era a lei, mostrando graça de Deus. Eles tiveram conflitos sérios, esse conflito foi o que foi levar Jesus até a cruz, né? Morte, ressurreição, ascensão do Senhor, vem Pentecostes, surge a comunidade cristã, e aí vale a pena a gente falar rapidamente também sobre a questão da comunidade cristã, para tentar amarrar bem a história e chegar até essas questões de heresias. Vejam, na fase mais inicial, o movimento cristão, na verdade, tinha todo o centro dele lá em Jerusalém. E ele em Jerusalém recebeu uma forma que não era de uma nova religião. Na verdade, eles eram vistos como uma seita, ou seja,
Para os judeus era heresia isso, né? Como uma seita ou agrupamento dentro do próprio judaísmo. Então era um corpinho ali dentro do judaísmo, pensando de forma diferente. E aí o que acontece? As comunidades originais, na verdade, eram compostas de judeus palestinos que traziam como fundamento o Cristo ressurreto. Eles proclamavam a ressurreição de Cristo, proclamavam o tempo inteiro a ressurreição, e estavam também proclamando o retorno iminente de Jesus como o cara que ia realizar o reino de Deus definitivamente. E aí eles já estavam ali como que vivendo por antecipação aquele evento. É por isso que a gente vai encontrar aquela turma lá nos escritos de Atos, doando tudo, né, dividindo os bens, partilhando tudo, porque era a urgência, está vindo aí o rei, né, o Senhor, Jesus está voltando, então larga tudo, vamos desprender dos bens, dividir tudo com todo mundo, vamos viver aqui todo mundo já por antecipação, essa vitória, né, que está chegando aí do Messias para governar o seu povo. E aí essa comunidade vai expressar uma fé que define a sua identidade como expressão do tipo: Jesus é o Messias e Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se vocês olharem para o livro de Atos, o discurso de Pedro está todo fundamentado em cima dessa questão, que nós somos pecadores e que Jesus é o Messias, que veio para pagar pelos nossos pecados, que nós somos culpados e Jesus morreu por conta da nossa culpa, que as autoridades mataram Jesus e que Jesus ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos e que ele é o Salvador. Então o discurso de Pedro vai estar dentro desse contexto, né? E aí a gente vai ver então o surgimento da igreja, passa esse evento, daqui a pouco aparece Estevão, e aí é bom a gente dizer quem era Estevão com cuidado. Estevão, na verdade, era um líder, né, do grupo helenista dentro do judaísmo, ou seja, ele era um judeu de fala grega, né? Era aquela turma que era menos, digamos assim, ortodoxa, mas era um judeu de fala grega. E a gente vai entender essa questão dos judeus de fala grega, inclusive lendo o texto, quando há uma reclamação contra os judeus, contra os cristãos, já eram cristãos mesmo não sendo usado o termo, quando escolheram os diáconos, né, que as viúvas dos gregos não estavam tendo a mesma assistência do que as outras. E ao mesmo tempo a gente vai ver também Jesus, quando convidado a receber os gregos. Os gregos, na verdade, eram os judeus de fala grega que estavam ali em Jerusalém, né? E aí o que acontece? Estevão, como líder helenista, um cara que não estava na ortodoxia judaica, ele vai começar um debate com membros de outra sinagoga de fala grega, e aí ele começa a trazer essas ideias, né, valorizando muito pouco a lei mosaica. E aí o que acontece? Ele é acusado então de falar, de blasfemar, digamos assim, contra Moisés e contra Deus. Eles diziam que ele estava trazendo algo diferente, que não era aquela lei, que era a lei de Deus. E aí que a gente vê que faltou, na verdade, a Estevão e aos seus companheiros de fala grega um pouco, quem sabe, ou talvez até muito, né, respeito pelo tempo e pela lei. O que os palestinos, né, os judeus palestinos que se tornaram cristãos, habitualmente não faziam. Eles continuavam lá frequentando o templo, frequentando as sinagogas, né? Então eles não faziam esse movimento que Estevão fez e que levou ele a morrer apedrejado, né? E aí, gente, o que acontece? Parece, né, que a questão é que essa turma que estava lá em Jerusalém estava, quem sabe, um pouco mais preparado, né, para pensar de forma que eles não criassem tanto conflito. E aí Estevão não, Estevão vai, e a tese deles é que Estevão estava lá para lançar fora, jogar fora as exigências da lei, né, trazendo uma nova forma de fé. Era uma nova fé e vamos descartar a lei, por isso Estevão vai morrer apedrejado. E aí o que acontece? A cena da morte de Estevão, na verdade, se torna, digamos assim, um portal, a abertura de uma grande perseguição, e foi uma perseguição seletiva contra os judeus de fala grega lá na igreja de Jerusalém. Vejam, a perseguição não foi generalizada. No primeiro momento, se perseguiu os de fala grega, porque eram exatamente aqueles que estavam dizendo que era
digamos assim, pregando contra a lei, contra o templo, trazendo uma nova fé para os judeus. E aí o que acontece? Os helenistas então são os primeiros a cair fora de Jerusalém, eles se espalham, e aí são esses caras que vão então levar a mensagem do Cristo ressurreto à diáspora. Veja, então é aí de repente que a gente vai ver essa turma se espalha e chega até lá a Roma. A igreja de Roma surge. Quando Paulo lá atrás fala sobre a igreja de Roma, que deseja visitá-los, a igreja na verdade já estava lá presente, e a gente até vai entender que poderia ser um movimento completamente diferente, tá certo? Agora, enquanto eles estão saindo, estão indo pregar em outros lugares, a comunidade de Jerusalém estava ali com uma relativa paz naquela época, uma paz que foi breve, né? Mas foi quebrada quando chegou Herodes Agripa I, a quem o imperador Cláudio tinha restituído parte do reino do seu avô Herodes o Grande. Então vejam, Cláudio restitui parte do império a Herodes, né? De Herodes a Agripa I, na verdade. E aí, querendo, quem sabe, fazer uma média, aí dar um jeitinho, construir uma reputação melhor, mais entusiasta com os caras que eram ortodoxos, aí Agripa chega e manda executar Tiago, o irmão de João, e manda prender Pedro. Pedro ia para a prisão. Talvez tenha sido isso, inclusive, essa perseguição breve que tenha provocado a saída de Pedro de Jerusalém e a subsequente atividade de Pedro como um apóstolo missionário, tá certo? E aí o que acontece? A liderança da comunidade de Jerusalém então fica na mão de Tiago, conhecido como Tiago, o irmão do Senhor, tá certo? A gente vai parar por aqui, chegamos no final da história que nós estávamos conversando ontem. É importante que vocês recapitulem, né, para a gente ficar bem sedimentado, porque quando a gente for falar sobre heresias, a gente vai poder olhar para trás e entender onde é que surgem essas questões, de onde é que elas vêm, como é que era o pensamento, essa mexida com as questões filosóficas, os deuses pagãos, a influência grega, né, romana, e a gente consegue olhar para tudo isso encontrando lá ou refletindo sobre essas questões de heresias. Então que Deus nos abençoe, vamos dar uma olhada, uma resgatada nesse movimento, e na quarta-feira próxima nós vamos continuar então na nossa live, 19h30, falando um pouquinho e rapidamente sobre Paulo e o cristianismo gentílico. Nós vamos falar rapidamente sobre isso, né? Paulo chegando ali aos gentios, o fim do período apostólico, né? E aí vamos falar um pouco de como é que as comunidades estavam interpretando Jesus, porque é exatamente aí que surge, né, aquilo que a gente pode chamar de a primeira grande heresia, tá certo? Como as pessoas viam Jesus. E eu fico me lembrando daquela pergunta de Jesus a Pedro, aos discípulos, aliás, quem dizem as pessoas que eu sou, era basicamente isso, que é que as pessoas estavam dizendo que quem era Jesus, tá certo? Então Deus abençoe vocês, eu quero orar mais uma vez e aproveitem para dar uma revisada. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa história, para que teu povo possa aprender mais de ti, entendendo a história do teu povo, a história da salvação e a história do teu povo, que é o povo de hoje, a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.